leva a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42 vai dizer assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Jesus estava em uma aldeia, e nesta aldeia Jesus estava na casa de Marta e Maria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ali Jesus pregava para aquelas pessoas que estavam ali dentro da casa de Marta e Maria. E Maria, ela ficou aos pés de Jesus ouvindo a palavra de Deus. Marta, ela estava distraída, preocupada e afadigada com os afazeres da casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Marta se encontrava ansiosa. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E a preocupação dela era com os afazeres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Marta, vendo Maria aos pés de Jesus, ela foi até Jesus questionar Jesus sobre se Jesus não se importasse de ela estar lá preocupada, fadigada com os afazeres da casa, e Maria lá aos pés dele, ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus disse a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Maria, ela priorizou o reino de Deus. Por mais que ela tinha os afazeres ali para fazer, por mais que ela tinha algumas coisas ali para fazer, junto com Marta, ela deixou esses afazeres e foi aos pés de Jesus ouvir a palavra de Deus. Então Jesus nos mostra que, glória a Deus, aleluia, ó Pai, o mais importante primeiro é buscar o reino de Deus. Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Marta, ela não priorizou o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como ela se encontrava ansiosa, afadigada, preocupada, glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então ela estava sem paz. Veja bem como Maria está. Maria tinha coisas para fazer, mas ela estava aos pés de Jesus, estava com paz, estava alimentando o seu espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Estava recebendo o pão do céu para ter forças para lutar, para guerrear. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Para ir em luta com os afazeres diários. A palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida.
Quando você prioriza o reino de Deus na sua vida, as outras coisas fluem. Quando você dá prioridade ao reino de Deus na sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que te preocupava, aquilo que deixava você ansioso, isso, louvado seja o nome do Senhor, te trará a paz de Deus, a palavra de Deus. Você buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ter direção, você vai ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter força para enfrentar as lutas diárias, para você enfrentar as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Somente em Deus encontramos descanso, força, paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente em Deus encontramos, glória a Deus, aleluia, ó Pai, aquilo que precisamos, o preenchimento da nossa alma. Nós não encontramos o preenchimento da nossa alma em lugar algum. Nós não encontramos o preenchimento da nossa alma em dinheiro, em riquezas. Nós não encontramos o preenchimento da nossa alma em lugar nenhum, somente na presença de Deus. Somente Deus pode preencher o vazio que há na nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz que o ser humano tanto precisa, tanto procura, somente Deus pode dar. Somente a presença de Deus pode trazer essa paz que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós não priorizamos o reino de Deus em nossas vidas, quando nós não buscamos a presença de Deus em nossas vidas, nós encontramos depressivos, ansiosos, afadigados. Porque é assim. Porque nós, glória a Deus, aleluia, ó Pai, quando nós não priorizamos o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tentamos procurar preencher o vazio que há na nossa alma com tantas coisas nessa terra. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Quando nós estamos sem Deus em nossa vida, sem a presença de Deus em nossa vida, nós encontramos ansiosos, afadigados, preocupados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E a paz que precisamos só encontramos em Deus. Somente Deus, Ele pode proporcionar a paz que tu precisa, a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Somente em Deus encontramos palavras de vida. A palavra de Deus, ela nos impulsiona, nos exorta, nos dá sabedoria e direção. A palavra de Deus nos traz paz e esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem Deus nós não somos nada. Tirou a árvore da terra, a árvore morre. Tirou o peixe da água, o peixe morre. Assim é o ser humano. Tirou o ser humano de Deus, o ser humano morre. Louvado seja o nome do Senhor. A vida está em Jesus Cristo. Jesus, Ele tem vida em abundância para você. A paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. A felicidade não se encontra no dinheiro. Muitos são ricos, muitos têm dinheiro, têm tudo, mas não têm paz. Muitos têm tudo na terra, mas não têm a paz que excede todo entendimento. Não tem o preenchimento da alma dele, que é a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios vai dizer, glória a Deus, aleluia, ó Pai, que é melhor você ter o pouco com o temor do Senhor, do que você ter muito. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Aonde você tem um grande tesouro, aonde há inquietação. É melhor você ter pouco com Deus e ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. E herdar a salvação da sua alma, do que você ter muito aqui na face da terra e não ter paz, e no final você perder a salvação da sua alma. A palavra de Deus vai nos dizer que não adianta alcançar o mundo inteiro e no final você perder a salvação da sua alma. O que adianta
Louvado seja o nome do Senhor. Ir em busca do mundo inteiro, ir em busca de bens, do dinheiro, da fama, do poder, e no final parar em um lugar de tormento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós não vamos levar nada dessa terra. Nós não vamos levar, glória a Deus, aleluia, ó Pai, nada que conquistamos aqui na face da terra. Santo, santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso corpo é pó. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, e do pó retornará. Mas a nossa alma tem um destino. E quem dá destino à sua alma é você mesmo. São as tuas decisões, são as tuas atitudes que dá destino à sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É você que dá o destino da sua alma. São as suas decisões, são as tuas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante não é você ter tudo na terra, mas você ter a presença de Deus. O mais importante não é você ter poder, fama, dinheiro na terra, mas sim você ter o nome escrito no livro da vida. O mais importante não é você ser reconhecido pelos homens na face da terra, mas o mais importante é você chegar naquele grande dia, e naquele grande dia o Senhor dizer para você: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É somente Jesus que tem palavras de vida eterna. Somente Ele tem a água. Ele é fonte de águas vivas. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E aquele que crê nele, louvado seja o nome do Senhor. Fontes de águas vivas fluirão do seu ventre. Ele é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele preenche a nossa alma. É Ele que traz a felicidade, a paz. É Ele que sacia o nosso interior, trazendo tranquilidade, paz, a qual, glória a Deus, aleluia, ó Pai, nos faz enxergar que nós não necessitamos das coisas deste mundo, mas sim da presença dEle. Eu sei que o nosso coração nós almejamos conquistar, porque nós vemos pessoas conquistar. Eu sei que nós desejamos almejar coisas, sonhos, nós sonhamos, nós desejamos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não adianta alcançar e não ter o principal da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É somente Deus que pode saciar a nossa alma, que pode trazer satisfação verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você já almejou algo que já foi conquistado, e depois de ter conquistado você viu que isso não preencheu? Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que você pensou que ia preencher, que você ia se achar realizado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, né? Você parece que quer mais, que nunca vai chegar, glória a Deus, aleluia, ó Pai, a ser preenchido. Como se cada vez você tivesse mais você quer conquistar, mais você quer buscar, porque você vê que isso não preenche, louvado seja o nome do Senhor, o vazio que há dentro de nós. Isso não traz, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Isso não sacia a nossa alma. Isso não traz o preenchimento da nossa alma. Isso não traz a satisfação que precisamos. Porque o que nós precisamos é a presença de Deus em nossas vidas.
O que nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é ser cheios de Deus, cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é priorizar o reino de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos ser completos aqui na face da terra. Nós não podemos deixar que estas coisas deste mundo venham tomar o lugar de Deus, porque o que está no mundo é ilusão, é passageiro, vai passar, um dia vai se desfazer. Mas o que Deus tem para nós é eterno. O que Deus tem para nós são palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus tem para a sua vida é eterno. O que o mundo pode te oferecer é passageiro e momentâneo, e isso não traz preenchimento da sua alma. Mas o que Deus tem para você, glória a Deus, aleluia, Pai, é a paz que excede todo entendimento, palavras de vida eterna. Somente Ele pode preencher o vazio que há na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele pode trazer a verdadeira satisfação, a alegria. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. É melhor você ter um pouco com Deus do que o muito sem Ele, porque o muito sem Ele não é nada, mas o pouco com Ele é muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu finalizo essa pregação dizendo para você: buscai o reino de Deus enquanto pode se achar. Este mundo é ilusão, as coisas deste mundo é ilusão. A palavra de Deus vai dizer que tudo vai passar, menos as palavras do Senhor. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar as vestes que vestimos. Tudo isso aqui um dia vai se desfazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que Deus tem para nós é eterno. O que Deus tem para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, é um lugar onde não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver sofrimento, não vai haver dor, não vai haver maldição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser um lugar a qual não vai cair lágrima do seu olho mais. Não vai haver tristeza, não vai haver angústia nem fome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O que Deus tem para você é muito maior que o mundo pode oferecer. O ouro deste mundo, lá no lugar que Deus tem para as nossas vidas, lá nós vamos pisar em ouro, em ruas de ouro. Lá tem muros de jaspes, de cristais. Glória a Deus, aleluia. O que Deus tem reservado para nós lá no céu não se compara, nada se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós. Não troque a salvação da sua alma por algo momentâneo aqui na face da terra. Não troque a salvação da sua alma por algo passageiro, por algo que vai se desfazer, por algo momentâneo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo Senhor. O que Deus tem para você é eterno. O que o Senhor tem para você é o que jamais os teus olhos viram, é o que jamais subiu ao coração do homem, é o que jamais os teus ouvidos ouviram. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a palavra de Deus vai dizer: aquele que ama o Senhor obedece os mandamentos dele. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.